Boa noite a todos aqui presentes e também aos amigos internautas que estão a nos assistir. Então, em 1960, lá na cidade de Uberaba, sempre às segunda e sextas-feiras, os espíritas se reuniam na casa da Comunhão Cristã. Eles se reuniam para fazer um estudo sobre o Livro dos Médiuns. Esse estudo tinha assim como objetivo que os livros dos médiuns, que faria 100 anos, no ano posterior, que foi 1961, que esse livro não ficasse, essa codificação caísse no fanatismo, no misticismo, no fantasioso. Então, entre eles, esses espíritas, estava lá também Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier e também lá se encontrava Emmanuel, né, que é o mentor de Chico. O que aconteceu? Todas as vezes que eles estudavam um capítulo do Livro dos Médiuns, ao final, Emmanuel ditava uma mensagem que era psicografada por Chico Xavier, e Chico Xavier, e que hoje está no livro Seara dos Médiuns, que é um livro que está sendo estudado aqui desde o início do ano. Então, o objetivo era não deixar o Livro dos Médiuns cair no fantasioso. A mensagem que nós vamos fazer uma reflexão agora foi a mensagem que foi o estudo da questão 279 do Livro dos Médiuns. Nessa questão, ele vem falando sobre superioridade moral. Naquela época, quando eles estudavam, e eles tentando refletir o que Kardec, né, conjunto com os espíritos, trazia para nós, que até hoje nos serve. Então, nessa questão da autoridade moral, ele dizia assim, que para um espírito, para um encarnado, conseguir falar e até, como na época dizia assim, expulsar, repreender um espírito imperfeito, um espírito rebelde, ele não era só utilizar o nome de Deus, utilizar o nome de Jesus, bater na mesa que Deus, ou então dizer que iria expulsar aquele espírito com o nome de Deus. Lá na questão 279 diz que não funciona, que os próprios espíritos dizem, não funciona você dizer que vai me expulsar em nome de Deus, se você não tiver autoridade moral para me expulsar. E o espírito diz lá, é como se uma pessoa que é igual a mim, o espírito está lá, né, no livro, diz assim, é como se você, que é igual a mim, me quer dar lição de moral, sendo um ladrão, falando de outro ladrão. Então, como é que um ladrão pode ter moral para falar com outro ladrão? Foi assim que o Espírito colocou. Porque para que a gente possa falar do outro, ou até mesmo chamar a atenção do outro, é necessário que nós tenhamos, primeiro, autoridade para isso. Que nós estejamos, né, moralmente corretos, ou pelo menos tentando ser, para que possamos ter autoridade sobre o outro. Então, essa é a mensagem que tem uma questão pequenininha e que está lá falando sobre isso. E no final da reunião, Emmanuel ditou a mensagem que Chico Xavier psicografou, né, que está na Seara dos Médiuns, como eu falei, e é sobre essa mensagem que no final do estudo, no final de toda aquela reunião, que foram 90 reuniões que aconteceram. Então, no final de cada uma, tinha uma mensagem. E a mensagem de hoje é: eles sabem. O que é que eles sabem? Por que eles sabem? Quando eu entrei aqui, uma pessoa me perguntou como é o título da palestra, uma colega minha, né, amiga,
Aí eu disse assim, eles sabem. Ela sabe o quê? Eu disse, vai assistir a palestra, que aí você vai ficar sabendo o que é que eles sabem. Mas, na verdade, assim, quando ele fala, Emmanuel está falando sobre isso, ele diz assim, a mensagem, o texto principal, né, da mensagem, é que para que, assim, diante de alguém, de uma pessoa da qual está passando por aflição, alguém que está passando por algum sofrimento, que nós devemos nos colocar no lugar daquela pessoa, sentir o que ela sente e depois, ao invés de ter uma palavra dura ou julgadora, que tenhamos uma palavra que refrigere a alma daquela pessoa, uma palavra que possa melhorar a vida do outro, que possa adoçar a vida da pessoa e não palavras que venham a ferir mais do que a pessoa está ferida. Isso ele fala, e para exemplificando, Emmanuel diz assim, que todos nós que fracassamos, que erramos, porque todos somos imperfeitos, todos erramos. Ele diz assim, que nós, mesmo quando erramos, nós sabemos, a primeira pessoa a saber que está errado é a própria pessoa. Quem, por mais que seja o problema, por maior que seja, ou por menor que seja o problema, quem melhor sabe a aflição que está passando é a própria pessoa. E às vezes está no sofrimento e tem alguém lá cutucando a ferida, na mágoa, fica se achando no direito de estar julgando. A Emmanuel diz, para alguém que está passando fome e vem pedir um pedaço de pão, ele quer um pedaço de pão. Mas tem pessoas, nós, né, na maioria das vezes, ao invés de dar o pão, a gente fica discussando, procurando falar sobre aquele momento, sobre aquela pessoa. A exemplo, quando nós estamos em algum lugar que alguém vem pedir esmola, vem pedir um pedaço de pão, vem pedir um dinheiro, diz que vai estar precisando para se alimentar. Quantos de nós já não olhou para essa pessoa, achou que a pessoa é jovem, disse, mas essa pessoa é tão jovem, nova, cheia de vida, uma pessoa aí, olha o tamanho dos braços, podia estar trabalhando, podia estar dizer assim, podia estar numa, hoje nem pode mais, dizer assim, está na casa de uma pessoa trabalhando, porque a PEC fez que... Mas as coisas acontecessem, assim, das pessoas ficarem hoje, as empregadas estão em dificuldade, né? Mas, quando a pessoa, que nós olhamos para a pessoa e ficamos criticando, você poderia estar trabalhando, você é forte, podia estar até lavando roupa, alguma coisa, se ocupando, ganhando dinheiro com seu próprio trabalho. Mas quando essa pessoa está com fome e vem pedir, certamente, se pediu, é porque essa pessoa já perdeu até a própria dignidade. Ela está pedindo porque foi excluída da sociedade, porque é uma pessoa que atrás dela ali, a gente não sabe o nível de exclusão, que não tem saúde, não tem educação, não tem um lugar para morar decente, não tem qualidade de vida. Então, para quem está com a barriga cheia, pode dizer, você podia estar trabalhando, mas aquela própria pessoa, muitas vezes, ela mesma não dá esse emprego. Se a pessoa, então, me empregue, me ajude, me dê eu faço alguma coisa, e a pessoa até, por conta das questões, até de segurança, não faz. Então, antes da gente julgar, a gente deve primeiro se colocar no lugar do outro. Se a pessoa está pedindo um pedaço do pão, dá o pão. Se puder dar algo melhor, dá. Porque se ela está pedindo, está na exclusão, nós também, como sociedade, nós somos responsáveis. Também somos responsáveis por essas pessoas. E Emmanuel fala também que ao julgar, ao olhar para a falta alheia, nós sabemos que aquela própria pessoa já sabe do seu sofrimento. É como se olhasse alguém que não tem os braços,
que não tem as pernas, que lhe falta algum órgão, né? Que todo mundo, um membro, vou dizer assim, um membro que todo mundo, esse mundo, todos nós queremos ter braços e pernas, todos são cobrados ter braços e pernas, mas tem pessoas que não têm. Então, para aquela pessoa que não tem, é justo que eu vá cobrar ela, você não tem braços, você não tem perna. Não precisa, porque ela sabe que ela não tem. Então, nós devemos sempre nos policiar, porque quem está com sede quer água, não quer discurso. Quem está com fome quer comer. Emmanuel ainda fala também que muitas vezes a pessoa está em crise por doença, tem uma doença, dá uma crise, e na hora da crise a gente fica criticando, olha, porque está doente, porque fez isso, aquilo. Ele sabe, ele não quer saber, não quer o discurso, ele quer o remédio. Então, quando nos dirigirmos, né, a alguém, é sempre o olhar de se colocar no lugar do outro. Porque todos nós erramos. Não existe ninguém que seja invulnerável ao erro. Todos nós somos imperfeitos. Claro que espíritos imperfeitos desejando a perfeição. Só que a perfeição não é tão simples de se conseguir a perfeição. Porque não basta só a vontade de sermos perfeitos. Porque se nos bastasse apenas termos vontade, então já seríamos. Mas olha só, quanta vontade tem uma pessoa que é gorda de ficar magra? Vontade, experiência própria. A gente tem vontade de amanhã, mas sempre começa na segunda-feira e a segunda-feira nunca chega. Se fosse só vontade, eu estava magrinha. Mas não é só vontade. Tem outras coisas que também faz parte do processo. E a perfeição se dá mais por experiência. A gente experimenta, né? Quando eu digo experimenta, assim, a gente erra, mas quando erra, tem algo que a gente aprende. Tem pessoas que aprendem de primeira. Se tomar uma cacetadinha, se tomou um sustozinho, já aprende. Olha, aqui eu não piso mais, não vou mais, já fica com cuidado. Mas existem pessoas que quebram a cara. E a gente olha, poxa, todo dia essa pessoa está cometendo o mesmo erro. Diz que errar é humano e continuar no erro é humano também. Não é isso? Continuar no erro também é humano. E assim, já que todos são passíveis de errar, e que olhar o outro e ficar dizendo seus erros, apontando suas fraquezas, suas fragilidades, não vai resolver. O que a gente faz? O que Jesus falou, né? Ter compaixão. Porque ter compaixão é você também se colocar no lugar do outro, é ser indulgente. Porque o homem que não é indulgente com o próximo é porque não conhece a si mesmo. A indulgência, a caridade, né? Nós devemos buscar nesse olhar do outro de acolher, sempre sabendo que as pessoas erram. E assim também Jesus, né? Jesus, que eu posso dizer assim, e agora, o que é que eu faço? Eu sei que eu tenho que me colocar no lugar do outro, nem sempre eu consigo, e eu vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer aí agora? Se eu não posso julgar, eu tenho que me colocar sempre no lugar para que meu jugo seja leve, pelo menos seja leve o jugo, se eu pretender julgar. E agora nós vemos Jesus, o exemplo, sempre Jesus, que quando ocorreu da mulher adúltera, acho que a maioria conhece a passagem da mulher adúltera, que trouxeram a mulher até Jesus, e os homens trouxeram e queriam testar Jesus.
perguntar a Jesus se aquela mulher pega em adultério, deveria ser apedrejada. Porque essa era uma lei de Moisés. Que se alguém fosse pegado em adultério, que ele teria que ser apedrejado. E nesse caso, eles queriam testar Jesus, se Jesus ia ser contra Moisés. E o que Jesus fez? Olhou para todo mundo e disse, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. E diz que Jesus ficou escrevendo no chão. E a proporção que ele escrevia, as pessoas iam saindo. Algumas pessoas dizem que o que Jesus escrevia era as faltas de cada um deles. Dizem, ele estava escrevendo as faltas. Outros dizem que Jesus estava escrevendo coisas boas, assim, questão da moral, como a pessoa poderia se comportar, qual seria o melhor caminho. Outros dizem que ele estava desenhando arquétipos que eles conheciam e que ao lidar com aquilo, saíam. Eu não sei o que é que eles estavam escrevendo, mas sei que o que Jesus escreveu despertou a consciência das pessoas que estavam ali. Porque quando ele levantou os olhos e perguntou, mulher, cadê os teus acusadores? Ele disse, foram embora, não me condenaram. E ele fez, se ele não te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Trazendo essa história para hoje, será que a gente também não ia estar com as mãos cheias de pedras? Será que não faríamos a mesma coisa? Nós vemos muitas tragédias ocorrerem, casos que trazem comoção, que toda a sociedade se comove, a sociedade se fica indignada. Tudo bem que a pessoa fique indignada, mas se trouxesse a pessoa que errou, que caiu em alguma fraqueza, numa fragilidade, para que trouxesse ela e colocasse aqui agora, alguém atiraria as pedras? Talvez a pedra em si não, mas quantas pedras nós lançamos porque vemos o sofrimento alheio, alguém errou e provocou o erro, provocou o sofrimento de alguém, aí nós vamos logo condenamos a pessoa que errou. Isso é normal, é natural, faz parte do humano, né? Tá julgando. E aí nós temos também que ter esse cuidado, porque aquele povo todo ia tirar pedra em Jesus, e eu também não atiraria na mulher adúltera, e eu também não tenho minhas pedras para jogar. Quantos casos que a gente passa o dia todo falando, condenando a pessoa que errou, quando poderíamos estar fazendo uma oração, porque ela errou. E se eu tivesse no lugar dela, naquele momento, será que eu agiria diferente? Será que eu não cairia no mesmo erro, na mesma fragilidade? Então, nós temos que procurar se colocar no lugar. Hoje pela manhã, quando eu acordei, talvez por conta da palestra, né? Eu acordei tinha um pensamento na minha cabeça, aquela coisa que você percebe. Aí tinha assim, eu até escrevi porque essas coisas eu esqueço, mas tinha assim, veio na mente. Ninguém deseja estar no lugar de alguém que em sua vida cultivou rosas para alegrar e enfeitar a vida do outro, e por um infortúnio da vida, por uma fraqueza, se emaranhou nos seus próprios espinhos. Então, isso aqui, para mim, foi até a espiritualidade já me dando, né, a inspiração para esse momento. Porque alguém que cria rosas, cultiva, e depois
ele mesmo se emaranha, né, naqueles espinhos, no emaranhado dos espinhos. Ele vem sofrer com a própria vida. Então, essa mensagem, eles sabem, assim, um convite para que nós possamos refletir mais e condenar menos. Nós somos espíritos imortais. Reencarnamos e reencarnamos e reencarnamos para aprender. Quantas vezes nós já erramos, estamos aqui e a misericórdia de Deus continua, né? E nós continuamos. Vanderlei Oliveira, em um dos seus livros, ele diz assim, que nós somos imortais. Nós temos muitas encarnações, né? Reencarnações. E ao invés nessas encarnações aproveitar para amar, para acolher, nós aproveitamos para nos tornar especialistas em julgamento. Então, a cada encarnação, nós ficamos mais especializados. Porque tudo na vida, sempre que a gente depara com a situação, infelizmente, a primeira coisa que vem é o julgamento. Quem já está no caminho, porque cada um tem seu processo. Existem pessoas que já procuram julgar menos, já se policiam, se vigiam, porque é humano. E assim, se colocar como Emmanuel no início da mensagem fala que a gente tem que se colocar no lugar do outro, não é colocar no lugar do outro de uma forma imaginária, fantasiosa, eu me imaginar no lugar dele e só me imaginar. Não. Eu me imaginar no lugar do outro é um convite para que eu sinta as mesmas dores que a pessoa sentiu, que eu sinta o mesmo medo. Quantas pessoas não fazem as coisas por medo? Ficam paralisados diante da vida por medo. Então, não é eu julgar, aquela pessoa não sai do lugar, aquela pessoa não desenvolve, fica emperrado ali, tem tudo para crescer e não cresce. Mas aquela pessoa sabe quais são suas angústias, quais são os seus impedimentos, porque ele não cresce. Então, para que eu saiba ficar no lugar do outro, eu preciso sentir o que ele está sentindo. Eu preciso ter vivenciado o medo. Eu preciso ter vivenciado o amor. Eu preciso ter vivenciado o ódio, a raiva. Eu preciso ter vivenciado tantos outros sentimentos que são da natureza humana. Então, eu não vou nunca me sentir no lugar do outro se eu um dia não já senti medo. De alguém que tem medo, eu nunca vou compreender o medo de alguém se eu não sentir medo. Então, o medo, todos esses sentimentos são humanos, são erros que nós estamos passíveis de cometer e que não podemos negar. Não é negando o erro que ele deixa de existir, não é negando o medo nem o ódio que ele deixa de existir. São sentimentos que nós temos que incorporar, saber que temos. Sou capaz de matar. Qualquer ser humano é capaz de matar, dependendo da situação, defender a vida, seja lá por que for, a pessoa pode matar. É capaz de roubar? Sim, todos nós somos capazes de roubar, somos capazes de matar, somos capazes de trair. Mas isso não quer dizer que eu vá negar que eu seja. Eu sei que eu sou, mas eu estou me esforçando, eu já compreendo o medo, eu compreendo todos esses sentimentos e estou tentando trabalhar isso em mim. Então, é uma forma eu trabalhar o medo, trabalhar as minhas fragilidades para que eu possa também ajudar ao outro. Porque na visão espírita diz assim, que quando a gente vê alguém sofrer, nós devemos acolher aquela pessoa. Clarice Lispector dizia assim, hoje eu fui convidada a cuidar da dor de um amigo meu. Coloquei minha mágoa e meu problema no bolso e fui. Coloquei minha dor no bolso e fui.
Então, isso é que você mesmo que esteja com problema, você pode estar aliviando a dor de alguém. Também, no livro, Primado do Espírito, né? Esse livro traz uma história, um caso, né? Um caso que diz assim, que existia uma moça, uma jovem, que ela namorava e estava para se casar, né? Prestes a se casar. E próximo ao casamento, os pais da jovem descobriram que ele era viciado em jogo. Então, para uma jovem casar com alguém que é viciado em jogo, o pai não gostou. Então, chamou a menina, disse, olha, você vai comprometer sua vida, seu futuro, porque essa pessoa que você vai casar, ele é comprometido ele é viciado em jogo. Ah, mas ela não quis saber. Ela disse, não, eu gosto, eu amo, eu quero me casar com ele. Viciada em jogo ou não, eu quero me casar com ele. E o pai não conseguiu fazer com que ela desistisse. E disse o seguinte, aprovou, deixou que casasse. A primeira semana de casamento, ou a primeira semana, os primeiros meses, estava tudo bem, tudo lindo, tudo feliz. E ela estava muito bem pela escolha e pela decisão que tinha tomado. Só que passado um tempinho, um dia ele não voltou para casa no horário de sempre. Aí demorou um pouco. Como ele não chegou, ela começou a abordar e olhar para o relógio e as horas passando e o marido não chegava. Lá chegando na madrugada, quando ele voltou, que a encontrou bordando, acordada, foi logo perguntando, por que é que você está fazendo dormindo ou acordada até uma hora dessa? Por que é que você ainda está acordada? Aí ela disse, não, eu estou acordada porque eu fiquei bordando, me distraí, agora que eu vi agora que eu estou vendo que o relógio já está bem adiantado da hora. Aí ele, tudo bem, ele não gostou muito que ela estava acordada e ele foi dormir. Aí aconteceu novamente que ela estava, 2 dias depois, de novo. Ele já chegou mais tarde ainda. Aí ela estava lá, acordada. Aí chegou e disse, o que é que você está aqui fazendo? Que ainda está acordada, uma hora dessa? Ela disse, olha, eu estou acordada porque eu não queria que você chegasse e dormisse com fome. Então eu fiz um chazinho, uma torradinha, aquela coisa de mulher, ajeitou para ele. E assim foram várias vezes, várias noites em que ele ia, e quando voltava ela sempre estava cheia de amor, cheia de esperança, né? E chegando de um dia o marido deixar aquele vício. Aí o que aconteceu? Algumas vezes depois, ela chegou, ele foi para o jogo, quando estava na mesa de jogo, ele começou a se incomodar, porque ele se incomodava, porque eu estou jogando e a mulher está esperando, e ela sempre acolhedora, nunca tinha apontado o dedo, gritado com ele, essas coisas que muitas vezes as mulheres fazem, né? De tá cobrando, e assim, às vezes tornam a casa até um lugar de briga, ao invés de um lugar de amor, eles acabam se prejudicando por conta desses relacionamentos. O relacionamento, aliás, fica prejudicado. Aí o que aconteceu? Ele começou a se incomodar porque encontrava ela acordada e ela sempre cheia de acolhimento. Quando foi, nessa vez, ele ficou tão incomodado que foi embora, vou para casa. E não voltou mais para a banca do jogo. Nunca mais ele voltou para o jogo, ficou com ela. Isso quer dizer o quê? Que quando nós queremos que alguém se reajuste, ajudar a pessoa a se reajustar, ajudar a pessoa a vencer um vício, vencer alguma fragilidade, que nós não devemos estar batendo na chaga, dizendo a ele que ele é isso, que ele é aquilo, porque ele sabe. Então, o que nós devemos fazer, ao invés de estar batendo nas chagas, é acolhendo, mostrando o amor, apresentando para essa pessoa o amor, fazendo que o amor venha tanger as cordas do coração. Então, faça com que as cordas do coração sejam tocadas.
Então, ao invés de julgamento, o reajuste quer amor. Exige amor do outro. E nós sempre ficamos a cobrar, né, que as pessoas sejam boas. E eu lembrei de uma criança, eu não sei, ela pode até estar aqui, porque ela era filha de um espírita, filha de um espírita, ela era criancinha, tinha 2, 3 anos. E hoje já é uma moça, né? Mas ela frequenta aqui a Harmonia, não sei se ela está aqui, mas ela, quando era pequenininha, ela, 2, 3 anos, ela chegou para a mãe. Ela tinha muito medo de ladrão. Ela se acabava de medo de ladrão. E a mãe fazia tudo para ver se... Não compreendia porque uma criança tão não nova tinha tanto medo de ladrão. Passou uns dias, ela acalmou, não falou mais, que chamou a atenção da mãe, que ela nunca mais falou do ladrão. A mãe chegou para ela, perguntou se ela... que ela tinha acalmado, nunca mais você falou, passou medo. Sabe o que ela disse? Mamãe, eu não tenho mais medo de ladrão, porque Deus me disse que o ladrão é filho de Deus que ainda não aprendeu a ser bonzinho. Então, nós também somos filhos de Deus que não aprendemos a ser bons, que nós somos filhos de Deus que ainda cometemos erros, que ainda cometemos fragilidades. E o importante dessa lição é que nós possamos fazer essa reflexão dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria vida, sobre quando estamos, ao invés de reajustar, de amar, nós estamos com o dedo na ferida da pessoa. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo diz assim, que nas grandes comoções, nas grandes tragédias que acontecem, que todos os países ficam sabendo, tipo um tsunami, né? Ou alguma enchente, o que acontece? Todo mundo se mobiliza, todo mundo se sensibiliza e corre para ajudar. Está querendo saber como posso ajudar, como posso fazer para diminuir a dor de alguém que está nesse evento. E que nós esquecemos que existem os infortúnios ocultos, que dentro da nossa própria casa tem pessoas que estão sofrendo, que estão se martirizando, que estão aflitas e que a gente não percebe. Então, que o nosso olhar seja mais acurado, de estar olhando mais de próximo as pessoas que sofrem, para que a gente possa dar as mãos. E isso vale para encarnado e para desencarnado. A questão da autoridade moral, quando nós falamos no início, a questão da autoridade moral serve para os desencarnados e para os encarnados. O que acontece é o seguinte, nós estamos aqui, né, para um trabalho para ouvir uma palestra, para um trabalho de desobsessão. Às vezes, existem pessoas que estão aqui porque sabe, ou sente, ou percebe, ou até faz ideia que tem algum espírito que está influenciando sua vida, provavelmente negativamente. Aí fica nós sabemos que tem algum espírito que não está querendo que eu viva bem, está querendo me perturbar, está me trazendo algumas aflições, deve ser o espírito. Não sei porquê, mas o espírito sabe. O espírito que está no campo da pessoa influenciando de alguma forma, ele sabe por que está. Porque ele tem uma visão, né, maior, ele está sabendo dos porquê está querendo lhe causar o sofrimento. E a única forma da gente afastar é pela vibração. É que nós nos tornando melhores. E assim meio até mesmo sabendo que tem alguém que ele sabe que alguma coisa eu cometi que faz com que ele atraia. Eu estou atraindo. Mas o importante é que eu não veja aquela pessoa, aquele espírito, com outros olhos que não seja também de amor. Porque o espírito que está, de alguma forma, me prejudicando, que eu acho que esteja me prejudicando, ele está me prejudicando porque eu já fiz alguma coisa a ele. Então,
diz para ele, olha, eu não sei por que você está, e também isso não pode me interessar, porque Deus me deu uma chance de ser uma pessoa melhor, e eu quero ser essa pessoa melhor. E deixar com que também fazer uma oração por ele, nunca ficar repelindo, repreendendo, não. É o espírito desencarnado, que está no campo do outro, às vezes causando algum mal-estar, algum infortúnio, ele também precisa de oração. Ele também precisa ser acolhido na dor dele. Ele também precisa ser cuidado da dor que ele está sentindo. E até mesmo na reunião mediúnica, para que isso aconteça, o próprio doutrinador, né, a pessoa que está conversando com o espírito, ele precisa ter autoridade moral. Ele também tem que ter uma autoridade moral para falar com o espírito, senão o espírito vai zombar na frente dele também. E um caso que também aconteceu, assim, essa questão de saber do olhar, né? Do olhar que nós devemos de acolher e não julgar. Temos muitas passagens no Evangelho, e outra deles é a história de Zaqueu. Zaqueu, que todo mundo conhece, tem até a música que deixou o Zaqueu famoso, né? Como Zaqueu, então, deixou Zaqueu famoso. Então, Zaqueu era o quê? Um cobrador de impostos, uma pessoa que ricava ilicitamente, roubava do outro, trazia aflições para a vida do outro quando tirava a única coisa que a pessoa tinha. E Zaqueu era um homem que, embora fosse um cobrador de impostos, que possivelmente dentro da lei, ele era provavelmente um fora da lei, porque roubava as pessoas. Mas um dia, ele passando por Jesus, viu que Jesus ia passando, ele se tocou, porque as pessoas que erram, as pessoas também sabem dos seus erros e se tocam, e muitas vezes, uma hora, um dia ou outro, em uma encarnação ou outra, num momento ou outro, ele vai querer se modificar, ele vai querer ser melhor. Então, o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu subiu na árvore e ficou lá olhando Jesus, vendo aquele todo o movimento, e Jesus chegou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, que em sua casa hoje vou pousar. E aí todo mundo, os discípulos, as pessoas não compreendiam aquilo. Como é que Jesus vai para a casa de Zaqueu, um ladrão, está roubando todo mundo, está deixando todo mundo mal, todo mundo com fome, aqui é um terror. E Jesus leva esse Zaqueus para a sua casa, vai para a casa de Zaqueu almoçar com ele. Porque Jesus entendia as fraquezas humanas, entende as fraquezas humanas. Ele olhou para Zaqueu, ele via ali apenas um filho de Deus que ainda não tinha aprendido a ser bonzinho como foi o ladrão. A filha da minha amiga, né, disse, Zaqueu não sabia ainda ser a bondade. Mas Jesus foi até Zaqueu e na saída, o que foi que Zaqueu fez? Chegou para ele e fez: Rabi, eu vou vender tudo o que tenho e vou dar aos pobres. E a quem eu tirei, eu vou dar 4 vezes mais, para que a pessoa seja, repor tudo aquilo que eu tirei da vida dele. Então, Zaqueu não precisou Jesus falar nada. Não precisou Jesus dizer que Zaqueu era isso nem aquilo, que era um ladrão, que roubou da pessoa, que tinha que devolver. Só bastou Jesus acolher com o olhar, saber que ele era um filho de Deus em crescimento, que ainda precisava aprender. Só isso, só o olhar de Jesus, o olhar acolhedor, o olhar de quem ama, quem deixa o coração soltar, quem deixa o coração subir, seguir. Só o amor é que fez a transformação. E Zaqueu fez como falou com Jesus. Saiu, pegou tudo que tinha e foi dar aos pobres e devolver a todo mundo o que ele havia tirado. Mas existiu alguma coisa interessante dessa história de Zaqueu, que talvez vocês não saibam, alguns saibam, outros não. É que Zaqueu, 19 séculos depois, ele já reencarnado, com outra persona, sendo outro corpo, Zaqueu estava
em um local onde a pobreza reinava. Estava lá Zaqueu atendendo em um posto, provavelmente um postozinho de saúde, onde não tinha nada. Então Zaqueu estava lá atendendo. Quando chegou uma mulher e disse, Zaqueu, quando chegou a mulher para o médico, chegou para o médico, né, que ele estava lá atendendo, e disse assim, minha filha está morrendo. Aí ele pegou a filha, examinou, tome o remédio, aqui a receita. Deu a receita para aquela senhora. E aquela senhora pegou a receita, olhou e disse, eu não posso nem levar, doutor, porque eu não tenho nem o que dar para comer. Quanto mais comprar o remédio. Eu não tenho dinheiro. Aí, Zaqueu, que já nessa nova roupagem, né? Chegou para essa senhora, olhou para todos os lados, a única coisa que ele tinha era a roupa do corpo e o anel da formatura. Ele tirou o anel, entregou o anel àquela senhora, se tome, vende, compra o alimento da tua filha, tua família e compra teu remédio. E a mulher disse assim, mas eu não tenho como lhe pagar. Aí Zaqueu lembrou do que ele tinha dito a Jesus, eu vou restituir tudo que eu tirei do outro e ainda vou dar em 4 vezes mais. Ele lembrou dessa promessa, aí disse para a senhora, olha, não precisa me pagar, porque eu estou lhe devolvendo aquilo que eu lhe tirei. Ela saiu e disse, obrigada, doutor Bezerra de Menezes. Então, nós somos humanos, nós estamos errando, mas nós temos a oportunidade de virar a mesa, de sermos bons, de sermos melhores. E a começar de hoje, tentar nos policiar, buscar quando é que eu estou julgando em vez de ajudar. E é dentro de casa, não precisa ser muito longe, não. E essa afirmação que eu falei aqui sobre Zaqueu foi feita por Ivone Pereira, que é uma das médiuns mais confiáveis, é uma grande médium que tem vários livros, e também no livro de Andrei Moreira, que ele relata esse caso de Zaqueu. Então, o que é importante é que nós possamos não julgar, não ter o fardo pesado. Quando vê alguém cometer o erro, se colocar no lugar daquela pessoa, buscar melhorar a sua aflição, orar por ela. Vamos orar pelas pessoas que cometem erro, pelas pessoas que cometem grandes erros, pelas pessoas que fazem com que a comunidade toda se revolte, porque essa pessoa é quem mais precisa de Deus, é quem mais precisa de oração. Então, que nós todos, né, nessa noite, possamos refletir sobre isso e que tenhamos muita paz. Muito obrigada.